Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Trindade. A Trindade, ela é muito importante no cristianismo e principalmente nas igrejas e principalmente o padre, o pastor, enfim, o seu líder religioso, ele lhe ensina e desde pequeno que você precisa ter aí, acreditar e também até mesmo acreditar no Espírito Santo, que somente o Deus de Jesus e Espírito Santo são apenas um. Mas você sabe exatamente da onde que tirou, aonde que tiraram, da onde veio essa futura trindade aí que se espalhou pelo cristianismo e até hoje eles acham lá dentro que a Trindade exatamente é uma forma que você vai levar a sua eternidade, levar você ter uma vida justa, uma vida que vai te levar ao novo céu, nova terra, e exatamente vai lhe ajudar na sua vida temporal aqui nessa terra. Então você vai saber nesse vídeo exatamente que essa trindade ela não existe. Mas por quê? Eu vou te provar por quê. Então você vai ficar até o final desse vídeo que eu vou falar exatamente como criaram essa trindade. Na verdade não foi nem Deus e nem foi Jesus. O Deus de Jesus fala que é o Pai e o Filho, né? Só que o Espírito Santo, ele fala que exatamente está ligado em três. Três é somente um. Só que quando você pega exatamente o Espírito Santo, você vai ver na Bíblia exatamente, que ela fala exatamente assim. Você não pode pecar contra o Espírito Santo, porque se você for pecar contra o Espírito Santo, você não vai ter perdão, ele não vai lhe perdoar, você não tem mais jeito. Ele não vai te perdoar. Mas se você for pecar contra Deus e Jesus, você vai ter o perdão. Mas se você perdoar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, porque você está tendo uma blasfema. Mas vamos ver aí como é que foi essa história que inventaram. Na verdade, lá do século IV, né, no século 325, né, que criaram aí essa trindade, e eu vou explicar para vocês aqui. Então, Constantino, imperador Constantino, ele era um dos que ele fundou o cristianismo, né? Então, ele, na época, as pessoas que acreditavam, que seguiam lá seus deuses, que não era apenas somente... Você tem que colocar na sua cabeça que no século IV, não só existia apenas o cristianismo, existiam outros deuses também. Então, existiam outros deuses antes de Cristo, era Deus do Egito, existia Deus da Babilônia, existia vários deuses que muitas pessoas acreditavam e seguiam. Mas exatamente o imperador Constantino, ele criou o cristianismo. Só que até no começo do século IV só existia Jesus e Deus e Jesus, né? O Pai e o Filho. Só que quando as pessoas naquela época, chegaram um tempo, né, uma época lá, que eles ficaram brigando muito. Discutindo, querendo colocar Deus, que o Deus é o melhor, o Jesus é o melhor, que o Deus e Jesus é o mesmo, que é o único, só um, os dois é um, exaltando um ao outro, né? E por conta disso, as pessoas estavam deixando, muitas das vezes, também deixando de acreditar nesse Deus e nesse Jesus, na época, no século IV. E estavam deixando muita coisa, deixando política, governo, muita coisa. Aí o que aconteceu? Teve uma reunião do imperador Constantino com os outros governos na época, do século IV. Quando eles pegaram, tinha alguém lá, né, algum teólogo, alguma coisa que eles sabiam
tinha acesso a algumas histórias que aconteceu em outros países, como o Egito, Babilônia e Grécia. Aí eles pegaram exatamente como eles ficaram lá, né? Como é que a gente vai fazer? Da onde que a gente vai fazer? Porque a gente vai destruir tudo exatamente, né? As pessoas vão deixar de acreditar, a gente não vai ter... as pessoas não vão vir mais adorar esse Deus, esse Jesus aqui no templo da igreja, e como é que vai ficar? Aí o que aconteceu? Ele teve que pegar exatamente essa trindade, que é o Espírito Santo, de outros povos, de outros deuses pagãos, que eu vou citar alguns deles aqui, do Egito e também do Babilônia e também da Grécia. Eles tinham acesso a o que eles faziam na época, né? A trindade de lá. Aí eles perceberam, então a gente vai fazer assim, Constantino com os outros governos. Segundo o que eu estou falando, não é exatamente o que está saindo da minha boca, mas sim as pesquisas que eu fiz da história, do que aconteceu na época, para poder surgir a trindade. Aí no século IV, né? Quando chegam no século XII, XIII, eles pegaram e colocaram no cristianismo a trindade, né? Até então não existia no século IV, mas quando foi século XII, século XIII, aí começou as pessoas a acreditar na trindade. A trindade, a gente tem que saber qual é o significado da trindade, porque a trindade não é exatamente espírito. Não é um espíritozinho, uma pombazinha. É exatamente... Eles mesmos estão aqui na Terra. Eles criaram isso aí, a Igreja Católica e as religiões, Constantino, imperador do Roma, né? Eles inventaram isso, pegaram de outros povos pagãos, exatamente para as pessoas, colocar isso na cabeça das pessoas, para as pessoas exatamente não pecar, não falar mal da religião, e nem muito menos falar mal e nem mesmo falar mal do padre, nem do pastor, nem de ninguém, porque ele é o Espírito Santo e não há perdão contra eles aqui na terra. Mas Deus e Jesus há perdão. Mas vamos ver, né? Se não assim não cola, né? Esse negócio aí, os três é só apenas um, né? Exatamente era pra tá tudo igual, né? Mas por que não está, né? E aí que tá, né? Mas vamos ver agora. Esse Espírito Santo, ele fala na Bíblia que esse Espírito Santo, ele vai rogar ao Pai, pro Pai deixar esse Espírito Santo aqui, porque ele vai voltar pro Pai e vai deixar esse Espírito Santo aqui para ajudar as pessoas, que esse Jesus, ele não tá aqui em corpo físico aqui na Terra, mas ele vai ficar espiritualmente. Mas isso aí foi tudo inventado, tá? Porque na verdade o Espírito Santo está na Terra e não está dentro de você. Esse Espírito Santo exatamente as religiões cristãs, para que, se você for pegar um versículo que exatamente fala que você não pode falar, sim, eles querem colocar a religião aí como um Deus, né, na verdade. Não pode ficar falando mal porque não há perdão contra eles. E então, essa trindade, ela foi criada por deuses pagãos. Eu vou provar pra você. Aqui, vou falar primeiro Mas antes de eu falar, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu na época do Constantino. Aí, depois que ele inventou sobre essa trindade, começaram a parar mais as brigas, as discussões, um querendo levantar Deus como melhor, Jesus como melhor. Aí foi aprovado pelo Papa na época, pela região, pela Igreja Católica, foi pelos governos, muitas pessoas concordaram, e aí foi que ficou até hoje, né? A Trindade, Santíssima Trindade. Só que a Trindade, ela foi pegada de outros povos. Então, exatamente a Trindade
do cristianismo é Deus, Jesus e Espírito Santo, né? Que diz que os três são apenas um. Mas vamos ver agora a doutrina, na verdade, a doutrina e a trindade do Egito. Do Egito, a trindade do Egito é exatamente Horus, Ísis e Osíris. Essas três são a trindade do Egito. Que exatamente a Nicéia está também. Eles pegaram exatamente o Constantino e o imperador Constantino e as pessoas de lá, o governo de lá, pegaram exatamente esse Nicéia. Nicéia, ele fez parte também de todas as trindades. Esse Nicéia, ele era um cara que dogma central da fé católica, que declarou a plena divindade do Filho e também do Pai e do Espírito Santo. E aí isso, ele veio acontecer, ele existiu desde o ano de 325. E depois aí foi se espalhando, né? Nicéia foi muito importante aí nesses. Vamos agora ver outra trindade lá da Babilônia. Então, é muito importante você saber também que a trindade ela nasceu no ano de 325. E no primeiro século I, dia da semana, no domingo, substituiu o sétimo dia, que é criado pelo então imperador romano Constantino, que eu falei aqui. Aí, depois de 318, os bispos hoje da igreja faz os 318 pastores, né? Aí foram se espalhando a trindade, enfim. Mas eu vou ver. Então, minha gente, a trindade da Babilônia exatamente foi Equim, Eliu, Elohim, Equim e Anu. Anu, Elohim e Equim, eles foram as três trindades em somente um, que era o Pai, o Filho e dizem o Espírito Santo, né? Então, a outra prova aí para você que essa trindade, ela veio de outros povos, que exatamente, eu já falei aqui da trindade da Babilônia, do Egito, agora vamos ver da Grécia. E outra coisa, minha gente, Constantino está em todos, tá? Porque exatamente foi porque tem a história bem longa, se você for pesquisar, que exatamente o imperador Constantino, na época, ele pegou de outros povos essa trindade. E esses papiros, eles são tudo grego, só que ele foi transformado aí para o português para a gente entender. E também é comemorada a trindade também, que o Constantino, ele ordenou que exatamente o domingo será o dia para adorá-lo. E na verdade é o sábado, né? Mas ele ordenou o domingo. Mas esse também é um dos que aconteceu na época que ordenou na trindade. Então, exatamente a trindade do grego está relacionada a Zeus, Poseidon, Adonis, e em Roma adorava Júpiter, Netuno, Plutão. Então, essas trindades é muito divina em outros povos. E exatamente devemos acreditar na trindade? Não. Se a trindade de Deus, de Jesus, é tão santa, então devemos tanto ter essa trindade, acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, então é mentirosa, porque na verdade existem outras na Grécia, no grego, na Babilônia e também
no Egito. Então, se foi pegado, então, exatamente você, se você está adorando a Trindade de Deus e Jesus e Espírito Santo, exatamente você tá adorando também outros deuses também de outros povos. Então, no século 400 a.C., de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, o cientista, que eu não posso falar o nome dele aqui, ele escreveu o filósofo, ele escreveu todas essas coisas, são 3. Ele é cientista astrológico, ele é tudo. Ele fez tudo. Vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois, como dizem os pitagóricos, todas as coisas são limitadas por 3. E o fim, e o início, e o meio, e tem este número em tudo. E este compõe o número da Trindade. Então, o Espírito Santo está na Terra. Exatamente. Por quê? Mas por quê? Então, o Espírito Santo é um Espírito que a gente não vê ele está dentro da gente? Não. Exatamente, são as religiões, os cabeças, os padres, os pastores, os bispos, que eles exatamente aí tá tomando conta de tudo. Que ele é a Trindade, ele é o Espírito Santo na Terra para poder dominar os gados. Mas é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau.